Bom, você deve estar acompanhando, o dólar bateu 6,30, maior intervenção da história, juros bateu 16 e pouco, né? Quem sai na frente? Quem puxa quem? É o dólar que puxa o DI, taxa de juros, ou é a taxa de juros que impacta no dólar? Essa pergunta veio lá na caixinha do direct do Instagram e ela ganhou destaque aqui porque ela é, sim, a resposta disso é essencial, talvez não ali para o teu gatilho de entrada na operação, mas para entender o contexto, né, do mercado que você opera. Tá? Se você tem essa dúvida, assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai entender de uma vez por todas, tá, qual é essa relação, em quais cenários essa relação funciona ou não funciona. Vamos lá, bora pro vídeo. Primeiro, eu sou André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos. Esse vídeo aqui é puramente de trade, mais a parte macro, tá? E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Essa pergunta ganhou destaque, tá? Porque ela é bem importante, e eu já vi algumas, né, o pouco de conteúdo que eu consumo na internet, eu já vi algumas pessoas relacionando, né, quando alguém pergunta, o que impacta? É o DI que puxa o dólar ou é o dólar que impacta no DI? E vejo muita gente relacionando que o DI impacta no dólar por aquele mecanismo da fórmula de preço teórico, que muita gente chama de preço justo, mas é o preço teórico do John Howe, tá? Aquela fórmula em que você chega no preço do futuro, baseado no preço spot do dólar, tá? Elevado a taxa de juros do Brasil, DI, dividido pelo cupom cambial DDI. Tá? Então, basicamente, tá? Você tem o preço do spot, aí você tem a taxa de juros local, na parte de cima, tá, elevado, né? E na parte do numerador, a taxa de juros local, dividido pela juros externo. Quando o juros local sobe, em teoria você tem um numerador mais alto e você está elevando a taxa spot a um número mais alto. Ou seja, se você tem mais juros na economia brasileira do que na americana, né, no relativo, tá, do que os juros em dólar, tá, você em teoria teria uma taxa, né, de câmbio futuro mais, ou seja, o casado, a diferença do futuro para o à vista, em teoria seria maior, porque o diferencial de juros interno para o externo seria maior. Um juros menor, né, faria com que essa diferença, ou seja, menos juros internos, menos DI, tá? Menos DI, o numerador é menor, você vai multiplicar o spot, que é o dólar à vista, elevar, na verdade, por um numerador menor, e você vai ter um dólar futuro teórico menor. A questão é que o impacto disso é muito marginal, é muito pequeno. O DI precisa mudar muito para você ter uma diferença significativa de pontos. A grande questão não é na precificação ali do quanto o DI interfere no preço teórico, porque ele está falando de que o DI tem que andar muito para ele alterar o quê? 2 pontos, 2,5 pontos, 3 pontos de dólar. A questão é o que altera o spot, tá? O que altera, né? Essa conta você está falando do futuro, mas o que faz preço no spot? Tá? Esse é o ponto desse vídeo. Tá? E aí, vamos lá. E aí você tem alguns cenários aqui, né? Primeira coisa, né? DI, taxa de juros, né? Você pode falar de 3 diferentes DIs, vamos dizer assim, 3 diferentes juros. Um é a Selic, que é definida pelo Banco Central, pelo Copom, né, pela reunião de política monetária, ela é definida, ela é imposta. Aí você tem os juros futuros, tá? Que é o quanto o mercado espera de juros de hoje em relação à taxa média do CDI de hoje até uma data futura, até o vencimento daquele contrato. Você tem os juros curto barra médio, tá? Que é de 3 a 18 meses, mais ou menos, tá? 2 anos, praticamente, de 3 meses a 2 anos de vencimento. E ele é muito definido, tá? Pela perspectiva de política monetária, pelo que o Copom define na Selic e pelo guidance que ele, né, emite para frente em termos do que ele vai fazer com a Selic nos próximos meses. Tá? Essa Selic, essa curva de DI curta barra média. E você tem a curva longa, que não é acima de 2 necessariamente, mas uma curva acima de 3, 4 anos, em que esses juros mais longos são definidos geralmente pelo mercado em relação e o que mais faz preço é a parte fiscal, né? O quanto o mercado está propenso ou não a dar dinheiro, a emprestar dinheiro para aquele país. O que a gente vai tentar falar aqui do mecanismo de transmissão, se é o DI que impacta no dólar ou o dólar no DI, é para esses juros mais curto barra médio, tá? O juro longo, aí ficaria para outro vídeo, tá? Mas aqui já vai dar para entender bem. Vamos lá. Para explicar essa relação, a gente tem que pensar em 2 cenários. Não é uma relação única, de que um impacta no outro sempre. É o DI que impacta no câmbio ou é o câmbio que impacta no DI sempre. Não. Basicamente, você tem 2 cenários. Em economia é muito difícil, porque nada é, vamos dizer, parado, não uma variável constante. Está tudo parado e você só muda câmbio, e aí qual o impacto dela no DI, ou ao contrário. As coisas meio que se autoalimentam, elas são meio que dinâmicas. Mas vamos tentar, né? Que em economia todo mundo chama de ceteris paribus, né? Que é,
travado tudo o resto, tudo mais constante, mexendo nisso aqui, acontece o que no resto? Vamos lá, você tem dois cenários basicamente. O cenário em que a inflação é um problema, ou seja, ela está desviada da meta do Banco Central, especialmente para cima, né, obviamente, e você tem um cenário em que a inflação está sob controle. No cenário, vamos começar pelo cenário em que a inflação está ficando acima da meta ou acima da meta, a inflação aqui brasileira, tá? Nesse cenário, tá, como o grande papel do Banco Central é manter, do Banco Central brasileiro, é manter a inflação na meta, tá? E o maior instrumento de política monetária que ele usa é definir os juros, para poder subir os juros e esfriar a economia, para a inflação voltar para a meta. A inflação está ok, ele abaixa os juros para reestimular a economia, para promover, com a inflação constante, o máximo de emprego. Tá? Um duplo mandato também, que nem nos Estados Unidos. Quando a inflação é um problema, qualquer alta marginal do câmbio, adicional, que não tem a ver com juros, qualquer alta, qualquer fuga de capital, qualquer problema no câmbio, pelo câmbio, por problema da moeda em si, faz com que você tem uma piora na perspectiva de inflação. Por quê? Porque a gente importa muita coisa. Se a gente importa muita coisa e o câmbio sobe, a gente vai pagar mais caro em real por combustível, por fertilizante, por alguns alimentos e por aí vai. E esses componentes que a gente importa entram na cesta de inflação. Se a inflação já é um problema, já está desgarrado na meta, o câmbio desvaloriza, essa inflação, desgarra ainda mais. Se ela desgarra ainda mais em termos de expectativa futura, os modelos do Banco Central e do mercado capturam a expectativa futura de inflação e, eu preciso de mais Selic aqui para poder conter, né, para fazer a inflação voltar para a meta. Ou seja, quando a inflação é um problema, bem resumido aqui, o câmbio tem poder de fazer preço no DI curto-médio, que é o influenciado pela política monetária, de 3 meses a 18 meses, a 2 anos. Tá? Então, a via de transmissão, geralmente, quando a inflação é um problema, o câmbio é leading, o câmbio sai na frente. Problemas no câmbio pioram o DI, e não o contrário. Tá? Na maior parte das vezes em que a inflação é um problema. Quando a inflação não é um problema, tá? E mesmo quando a inflação é um problema, o que eu vou falar aqui faz efeito, mas ele é sobreposto pela camada que eu falei anteriormente do pass-through, que é o dólar desvalorizar, isso impactar na inflação, e a inflação piora as expectativas de longo prazo, as expectativas de inflação futura entram no modelo do Banco Central, mais juros para poder conter a inflação. Você tem isso, mas o que eu vou falar agora é sobreposto por essa camada de precificação que eu falei. Tá? O que eu vou falar agora? Quando a inflação está sob controle, dentro da meta, não é do intervalo, né, de tolerância no teto, é quando está muito próximo da meta, em que a inflação não é um problema, o câmbio, se ele oscilar 5% ou 10% para cima ou para baixo, não é ele que vai gerar desancoragem nas expectativas de inflação, e com a inflação futura ancorada, ou seja, o mercado não acreditando que elas estejam desancoradas, isso não entra no modelo do Banco Central, isso não afeta demais a precificação dos juros no horizonte de política monetária relevante, que é de 2 anos. Mas aí que tá. Tem um negócio que chama carry, tá? O diferencial de juros externo para o interno, ou interno para o externo, não importa, sei lá. E aí esse carry geralmente é um juro mais curto, não é um juro de longo prazo, é um juro, sei lá, de 3 meses mais ou menos que o mercado calcula. Quando você tem um juro de 3 meses brasileiro, sei lá, de 15% e um juros americano de 5%, só para facilitar, você tem aí 10% de diferencial de juros, tem que medir na mesma moeda e por aí vai, não é tão simples assim, né? Não é pegar os juros aqui, os juros lá, um menos o outro, tem que medir na mesma moeda, o juro na mesma moeda. Tá? Ou em real ou em dólar. Esse é o carry, tá? O diferencial de juros. Pode ser 10, pode ser 8, pode ser 12. Na pandemia, né, não sei quantos lembram, o juro do Brasil veio para 2 e pouco a Selic. Quanto que ficou lá? E lá veio para 0,25, né? Esse diferencial de juros ficou 2%. E agora? Agora está perto de 10, chutando, grosso modo. Né? A de 3 meses nem tanto, a de 3 meses vai estar uns 8. A juro longo que estaria 10 de diferencial. O carry, ele tem efeito contrário. Vamos lá. Quando você tem esse carry subindo, ou seja, o diferencial de juros interno para o externo subindo, você tem um atrator, em teoria, um atrator de capital, porque, começa a aplicar dinheiro no Brasil, é muito melhor aplicar ganhando 12 de carry do que de 6. O que importa não é a foto, o que importa é o filme. Quando você vai para um carry de 8, que é o diferencial dos juros interno para o externo, de 8 para 12, fala, tem mais 4 de juros que eu estou ganhando aqui de diferença entre aplicar nos Estados Unidos e aplicar no Brasil. Sei lá. E, eu posso, né, pensar em aplicar no Brasil. O diferencial de juros,
ele costuma atrair ou repelir capital especulativo que vai aplicar na renda fixa dentro daquele país. Tá? Então, carry faz preço. E aí que tá. Quando a inflação está sob controle, a alta ou a queda dos juros intermediários, desses juros de curto prazo, tá, de 3 meses basicamente, tá, influencia. Ou seja, os DI aqui sobe, depende do motivo pelo qual ele sobe, né? Se ou os juros lá fora caem, o DI está constante aqui, mas os juros lá fora caem, o carry aumenta. Se o carry aumenta, em teoria, é uma camada que faz preço no câmbio. Tem outras várias, tem mais pelo menos 4. Essa é uma. É uma camada que vai atrair capital, que faria o câmbio, em teoria, cair, porque vai atrair dinheiro para o Brasil. Mais dólar entrando no país, o dólar, em teoria, né, desvaloriza. O real valoriza no Brasil, em teoria. Tá? Então, nesse cenário de inflação sob controle, o canal de transmissão vem do DI, de curto e médio prazo, para o câmbio e não o contrário. Movimentos no câmbio têm menos influência no DI. Tá? Movimentos no câmbio vão ter muita influência no DI quando a inflação é um problema, quando a inflação está desgarrada da meta e as expectativas, ou seja, a inflação, quanto o mercado espera de inflação futura está desancorada. Tá? Esse é o ponto. Eu falei aqui, de novo, de juros intermediários, juro curto e intermediário, que é o de 3 meses a 2 anos. E juro longo, André, como é que fica? Que é aquele juro que todo mundo gosta de olhar, o F29 na BMF, por aí vai. Juro longo, a gente tem que estar falando de, não é cenário de inflação na meta ou não inflação na meta. É outro tipo de risk-on e risk-off. São outros cenários, é uma outra forma de olhar. Mas também tem essa questão da influência, né, do que vem primeiro e o que não vem. Mas aí ficaria para outro vídeo, tá? Porque aqui eu precisaria explicar outras coisas, o modelo do Banco Central e por aí vai, para poder fazer sentido isso na tua cabeça. Então, só para resumir aqui, quando a inflação é um problema, o dólar, movimentos no câmbio, especialmente de desvalorização, mas de valorização também, tem influência nos juros. Quando a inflação não é um problema, tá? Geralmente os juros impacta no câmbio, tá? Geralmente via carry, tá? Via diferencial de juros. Ah, André, mas o carry também não impacta quando a inflação é um problema? Sei lá, o juros está subindo, tá? O carry está aumentando, em teoria o câmbio é para baixo. Sim, mas se a inflação é um problema, em teoria, esse atrator de capital, ele é sobreposto por outras camadas, pela camada, né, da piora da expectativa de inflação futura, que aí faz preço, entra no modelo do Banco Central, os juros, coloca os juros lá para cima, tá? E isso é macro, tá? Macro não é olhar a correlação no mercado, macro é entender especialmente, tá? Juros é uma das principais variáveis do mercado, precifica quase todos os ativos. E os juros é definido, tá? Pelo menos os juros curtos, é definido por um modelo criado pelo Banco Central. E eu falo isso, tá? Uma aula não é específica para trade, mas eu falo isso em alguns módulos do curso de alocação por paridade de risco, que apesar de não ensinar trade, tem essa, né, o objetivo é formar uma carteira, tá, de investimentos para superar o CDI no longo prazo, mas muita gente que fez, que é operador de curto prazo, elogiou, falou bem, tá? E melhorou o operacional, pelo menos melhorou o entendimento das variáveis em relação a causa e efeito no mercado, né? E pelo menos, vamos lá, nem sempre é o catalisador desses caras que fizeram o curso entrar na operação, na maior parte das vezes não é esse entendimento, mas simplesmente de entender contexto, não ficar perdido, não tomar, né, não ficar catando jujuba ali, né, que eu falo, às vezes na frente do trilho do trem, né, que você vai ficar ali agachado, tomando um risco desgraçado para poder pegar uma balinha ali e o teu risco é vir um trem te atropelar, né. Assim, pelo menos você entende contexto, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo da lista de espera, né, para quando a próxima turma estiver disponível, tá? E se você também tiver interesse, eu sempre peço, né, se você gostou aqui do vídeo, para dar um like, né, e o YouTube entende que ele é bom e mostra para mais pessoas interessadas. E o que eu mais peço, que eu sempre peço, é para você comentar algo sobre o vídeo, né, sobre o tema. O que você acha do tema? Se concorda, se discorda, se pensa diferente, se já viu isso acontecer, alguma coisa nesse sentido. E nesse caso específico, além de pedir isso, eu vou te pedir, se você gostaria de entender essa questão de macro, sem precisar fazer o curso de paridade de risco, que é um curso que ensina investimentos, né, aprender macro especificamente para trading, comenta aqui embaixo também. Pô, eu gostaria, ou seria bacana, tal, para eu ter uma dimensão de quantas pessoas gostariam, para ver se vale a pena realmente pensar na minha próxima grade aí de treinamentos, colocar alguma coisa específica de macro para trading também, tá? Espero que você tenha gostado, boa semana e até a próxima.